O que seria essa parte da cirurgia que você, como clínico, é importante você saber, né? Então, gente, quando a gente estuda lá na faculdade, a gente tem alguns aprendizados lá em técnicas cirúrgicas, em cirurgia geral, tá? E a gente tem alguns ramos da cirurgia, digamos assim, tá? E o que seriam? A gente tem aí a cirurgia geral, cirurgia de tecidos moles, a cirurgia ortopédica, a cirurgia oftálmica, cirurgia reconstrutiva, as cirurgias complexas, no geral, as cirurgias de coluna, que entra aí na neurológica, né? Cirurgias neurológicas, e a gente tem as cirurgias ambulatoriais. E essas cirurgias ambulatoriais são aquelas cirurgias onde você, como clínico e plantonista, tem que saber realizar, tá? São procedimentos, digamos que mais simples, mais rápidos, mais fáceis de serem feitos, tá? Mas não significa que são banais, digamos assim, tá? Então, a cirurgia ambulatorial é esse ramo da cirurgia geral que engloba procedimentos como, por exemplo, suturas, a toracocentese, a abdominocentese, a punção cricóide, cricotireoidostomia, inclusive até mesmo a colocação de um dreno torácico, de uma sonda esofágica, tá? E eu percebi, principalmente depois que eu saí da residência, porque eu também ainda era muito crua antes disso, mas eu percebi que os clínicos, pelo menos os que estavam ao meu redor, eles acreditavam que isso não era função deles, não era função do clínico, do plantonista que atendeu aquele paciente, realizar esses tipos de procedimento, até mesmo redução de um prolapso de reto, tá? Então, acabavam pacientes sofrendo, pacientes vindo a óbito por conta disso, tá? E eu acredito que isso daí está muito relacionado com o quê? Com o modo como a gente aprende essas questões lá na faculdade, tá? Porque lá na graduação, como é que a gente aprende isso? A gente aprende a parte cirúrgica da clínica, né? A gente não vê essa importância lá na disciplina de clínica. A gente vê esses procedimentos na disciplina de cirurgia e de técnicas cirúrgicas. Então, o nosso subconsciente, né, a gente entende que aquilo é função somente do cirurgião. E não é verdade, tá? Não é verdade. Porque existem procedimentos, como, por exemplo, uma toracocentese ou uma abdominocentese num paciente de emergência, que não pode esperar pelo cirurgião chegar na clínica para fazer aquele procedimento. Se esperar, seu paciente pode vir a óbito por conta disso, tá? Dá para entender? Então, e isso daí, quando eu comecei a atuar, depois que eu voltei da residência, isso daí começou a me incomodar bastante. Por quê? Porque eu era chamada para ir para o hospital que eu trabalhava, por exemplo, para fazer a redução de um prolapso de reto, porque os clínicos não faziam, mesmo eu dando todas as orientações por telefone, não faziam, inventavam desculpas, que tinham tentado, não tinham conseguido, que o paciente não era colaborativo, que tinha sedado, não tinha conseguido fazer, tá? Desobstruções uretrais, gente, quantas penectomias eu fiz de formas desnecessárias e porque rompia a uretra, porque de tanto manipular a ponta do pênis acabava entrando ali com um quadro de necrose, tá? Por quê? Porque o procedimento de desobstrução não era feito da maneira correta, tá? Então, e quando a gente fala nessa parte, a gente também entra em atendimento do paciente em pós-operatório e em pré-operatório, tá? Então, eu recebia muitos pacientes, por exemplo, com neoplasias, eu gosto de dar o exemplo de neoplasia, que é o exemplo mais, assim, que exemplifica bem essa questão do pré-operatório, ali, do primeiro atendimento, do primeiro contato do clínico com o plantonista, do responsável, né, do animal, com o clínico ou plantonista. Se chega um paciente para você com uma neoplasia,
seja onde for, tá? Em mama, em pata, em orelha, em cabeça, enfim, qualquer lugar, seja onde for. Chega um paciente para você com uma neoplasia, o que eu recebia demais? O paciente ele vinha para a avaliação cirúrgica comigo só com exame de sangue. E aí, vez ou outra, tinha um raio-x ou um ultrassom. Mas na maioria das vezes vinha só com exame de sangue. Gente, aí você pensa, animal com neoplasia, na maioria das vezes, são animais mais idosos, certo? Então, animais mais idosos, a gente já entra ali na necessidade de uma avaliação cardiológica. E a gente tem outros exames que são necessários no caso de pacientes com neoplasia. Além do exame de sangue, a avaliação cardiológica, a gente entra aí com uma citologia, sempre que possível, raio-x de tórax para pesquisa de metástase, ultrassonografia para pesquisa de metástase. Então, a gente tem a necessidade desses exames. E a gente sabe muito bem que a gente solicita um exame para o tutor e o tutor ele não faz na hora. A gente sabe disso, né? O tutor não faz o procedimento, os exames, no momento que a gente pede. Aí ele vai e demora uma semana para fazer os exames. Aí demorou para marcar os exames, isso porque só foi solicitado o exame de sangue. Aí fez o exame de sangue, saiu o resultado, marcou a avaliação com o cirurgião, que só tinha daqui 2 semanas. Aí já se passaram 3 semanas. Uma neoplasia que era pequena, se é uma neoplasia maligna, ela pode ter evoluído muito, tá? Tanto de tamanho quanto de espalhar, né, pelos outros órgãos, tanto de metástase. Então, aí, para o cirurgião solicitar aqueles exames, tá? Então, um bom atendimento inicial, ele evita o quê? Que se passe muito tempo para solicitar os exames para que ocorra a cirurgia. Se nesse primeiro atendimento já é solicitado todos os exames, o responsável ele já chega no atendimento com o cirurgião com tudo pronto. E aí o cirurgião vai fazer o quê? Caso precise, solicita um exame mais específico, como, por exemplo, uma tomografia, em alguns casos de neoplasias mais agressivas, mas, no geral, vai ser somente para agendar a cirurgia, e isso daí melhora muito o prognóstico do seu paciente, tá? Então, essas questões, não só na realização do procedimento em si, mas também do atendimento de um paciente cirúrgico no pré-operatório, né, na primeira consulta de um paciente cirúrgico e no acompanhamento pós-operatório de um paciente, tá? Seja de uma cirurgia intestinal, seja de um paciente grave, uma piometra grave, uma torção gástrica, uma laparotomia exploratória com ruptura de algum órgão. Esse acompanhamento pós-operatório também é extremamente importante para o bom desenrolar, para o bom atendimento desse paciente, tá? E vai te ajudar a melhorar o prognóstico do seu paciente, tá? Então, então a gente tem cirurgia de tecidos moles, cirurgia ortopédica, cirurgia neurológica, cirurgia reconstrutiva, oncológica, a cirurgia ambulatorial, acho que foi, né? Cirurgia de tecidos moles, ortopédicos, neurológicos, reconstrutiva, oncológica, ambulatorial e cirurgias complexas, que aqui entra as cirurgias cardíacas, as cirurgias, microcirurgias, tá? Então, aqui, a cirurgia ambulatorial deve ser de conhecimento de todo clínico e plantonista, tá? Deixar aqui, em vermelho. E o que é essa cirurgia ambulatorial? Consiste em pequenas cirurgias que devem ser realizadas no ambulatório e não dependem de um cirurgião. Redução de prolapso de reto, toracocentese, abdominocentese e etc. Tá? Entendido até aqui? Então, aqui eu te falei o quê? A importância de você ter esse conhecimento no seu plantão, tá?
aí no seu atendimento, quando você for realizar plantão ou até mesmo atendimento clínico. É óbvio que no atendimento clínico de um consultório, a gente fica mais restrito, né? Porque muitas coisas a gente não pode fazer no consultório, mas muita coisa você pode também fazer, tá? Então, já ajuda muito no prognóstico do seu paciente, tá? Então, ó, diferente aqui, ó, cirurgia geral versus cirurgia ambulatorial. Então, a cirurgia geral e todas as outras dependem de um centro cirúrgico e de uma equipe cirúrgica especializada, tá? Mas a cirurgia ambulatorial, não. Em contrapartida, a cirurgia ambulatorial depende apenas de uma sala de ambulatório e um veterinário capacitado, tá? Eu já recebi relatos de alunos que deixaram de fazer tórax-centese, que encaminharam o paciente para fazer tórax-centese em outro lugar, em outra clínica, e acabou que esse paciente ele acaba vindo a óbito, né? Porque no caso de tórax-centese, no caso emergencial, na tórax-centese, ela é um procedimento emergencial, né? Diagnóstico ou terapêutico, onde o diagnóstico a gente está relacionado com as emergências, com o traumatismo torácico. E se você não tem tempo, você não pode encaminhar para outro lugar se você tem uma suspeita de hemotórax, de pneumotórax. Você tem que fazer o procedimento, tá? E a mesma coisa para abdominocentese, se você tiver suspeita de ruptura de algum órgão. Porque se você encaminha para outro lugar, as chances desse paciente vir a óbito são grandes. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar se sentindo frustrado, péssimo, porque não conseguiu fazer o procedimento, porque não sabe se o paciente sobreviveu, porque acredita que o paciente veio a óbito, porque possivelmente é o que realmente aconteceu, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e entender que esses procedimentos salvam vidas, tá? Salvam vidas.